Pode se sentar, se acomode, fica à vontade. Aleluias. Eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro do Êxodo. Aleluias. Teria bondade de você olhar para o seu irmão e diga para ele assim: Deus vai se apresentar de uma forma diferente. Êxodo capítulo 3, e no verso de número 14 e 15 somente. Êxodo capítulo 3, e no seu verso de número 14 e 15. Irmãos, a palavra do Senhor. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome, e eternamente, e assim se lembrará de mim, de gerações em gerações. Aleluia. Se aceite glorificando a Deus. Glória a Deus. No capítulo 1 de Gênesis, Deus ele vai criar a sua criação em 3 estações. A primeira estação nós vamos encontrar no primeiro capítulo, aonde você vai ver que Deus observa que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus ele cria o primeiro estágio dizendo: haja luz, e houve-se a luz, e viu Deus que tudo isso era bom. Então a terra, pela sua perfeição, ela já estava criada. Depois Deus ele começou a agregar a terra, e agregar a terra com tudo que ela havia. E Deus diz: a árvore produza fruto conforme a sua própria espécie. Deus olhou para a relva do campo e diz: conforme fruto da sua própria espécie, crescei e multiplicai. Deus ele começa a fazer a sua criação, e toda a criação em que Deus fez é perfeito. E quando Deus observou que a luz era perfeita, ele chamou a luz de dia, e ele criou 2 governadores, um para criar o dia e o outro para criar a noite. Ele criou 2 extensões, a extensão das águas maiores e das águas profundas. Para você não confundir na sua mente, Deus ele criou 2 estágios. No primeiro estágio ele disse: eu vou fazer separação entre o firmamento. Quando Deus ele começa a dizer isso, ele olha para o céu e vê que o céu é iluminado, e diz: os animais, e ele tinha liberdade para se manter dentro do jardim livremente, e ainda tinha a graça de receber Deus toda vez à tarde para falar com ele face a face. Isso é o que Adão tinha. Então Adão, irmão, na tua perfeição, Adão ele era imortal, Adão ele não morria, Adão ele não tinha sentimento, Adão ele não tinha amor, Adão ele não tinha ódio, não, ele era um ser sobrenatural. Por quê? Porque ele não tinha sentimento, ele é igual anjo. Quando eu dizia anjo mata, anjo vem e mata, não importa se é criança, bebê ou primogênito. Quando o anjo ele vem para respeitar uma ordem, e ordem dada é ordem obedecer. Aí Deus diz: aquele que te matar 7 vezes mais será amaldiçoado mais do que tu. Então o homem não podia matar, porque ele estava marcado. Para você entender isso aqui, irmãos, ele vai viver perto do Oriente do Éden, e quando ele chega perto do Oriente do Éden, ele conhece uma mulher, coabita com ela, e aqui ele começa a citar a mensagem. E quando Caim coabita com a mulher, a Bíblia diz que ele chora Enoque, mas não o Enoque aquele que andou com Deus, o Enoque com Abraão, no caso aqui dizendo, ele adorava um Deus que não era o Deus verdadeiro, porque o seu pai Terá era idólatra, porque ele vivia em Ur dos Caldeus, e a cidade do Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra, uma cidade hipócrita. Então todas as vezes, além de adorar a imagem, ele ainda fabricava para vender. E quando uma certa vez que ele subiu para a cidade para vender as suas imagens, Abrão ficou dentro de casa, e quando Abrão ficou dentro de casa, tinha uma estátua grande na sala chamada Marumate. Essa é uma estátua grande de pedra que tinha no santuário da casa, que era de Terá. Aí uma
tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. A história diz, irmãos, que Abraão começa a rodar naquela história, aquela estalta enorme, e começa a observar que aquela estalta, ela tinha uma linda boca, mas ela não podia falar. Ela tinha um belo nariz, mas não podia respirar. Ela tinha uma pomba, mão amarrada para trás, mas porém ela não podia se movimentar. Aí quando a história diz que quando ele chega em casa, Abraão está saindo da tua terra, e o pai olha para a mão e diz: Abraão, por onde você vai? Aí com 75 anos, pastor, ele foi chamado para seguir pelo caminho. Então Abraão, ele viveu a vida toda observando seu pai adorar as imagens, e ele via que aquelas imagens feitas. Nós cristãos vivemos na contramão de tudo. Quando tudo diz não dá nada, o ser humano diz vai cair, a sociedade diz vai cair, o empresário diz vai cair, até o pastor pode dizer vai cair, aí Deus diz cai não. Cai não, cai não, cai não. Você pode até dobrar, a sociedade vai dizer vai cair, você está aqui, ó. Aí Deus vai levar assim, eita, a promessa de Deus, ela vai voltar. Não, Deus está dizendo, eu vou levantar a promessa de Deus novamente, e ela vai voltar. Os pastores para expulsar as mulheres, Moisés se levanta e defende elas e expulsa os pastores. A Bíblia diz que Moisés, ele dá água para as mulheres e ainda para os animais. Quando as filhas de Jetro voltam para casa, Jetro olha no relógio e diz: mas já voltou? Olha aí. Tão rápido assim? Ela diz: não. Teve um homem lá no deserto que ele nos socorreu. Deu água para os nossos animais e deu água para nós abastecer os poços. Meu Deus! Jetro olha para ela e diz: o que vocês estão fazendo aqui? Vai atrás dele e convida ele para comer pão e se assentar na nossa mesa. E isso foi no deserto, glória. Isso aqui é tremendo, porque eu gosto de ler a Bíblia, irmãos. E quando eu leio a Bíblia diz que Moisés, ele ficou na casa de Jetro por muito tempo. Segundo a história, 40 anos. Eita, 40 anos o homem no deserto sendo alimentado. Só que o povo sofria. E Moisés, ele estava no deserto, olhando para as campinas, e Deus se apresenta para ele. Escuta isso aqui. O que Deus estava falando para Moisés: diz, Moisés, você só vai precisar de uma coisa: do meu nome. Aleluia! Aleluia! Que ela amará série Você só vai precisar de uma coisa: é do meu nome. Aleluia! Moisés, ele foi, o sim ou não? Moisés, ele foi com a palavra. Só que a palavra em que Moisés falou, ninguém deu o crédito. Faraó bateu no peito e disse: não, tudo que você faz, os meus magos faz também. O povo caminha com Cristo, conversa com Cristo, tem intimidade com Cristo. Mas quando bate aquela lembrança, quando bate aquele sonzinho, aquela música sertaneja, quando vê aquele homem saradão na televisão, deixa. Quem foi dizer eu pregar doutrina? Não, eu vim pregar a Bíblia. Que ela é maracebe calabachama. Está na Bíblia, isso está. A Bíblia diz que enquanto o povo estava no deserto, a roupa crescia com o povo. Você acha que Deus passa a mão na cabeça de sacerdote? Deus falou até Moisés: você não entra. A Bíblia diz que Moisés até viu no monte, mas ele não entrou. Meu Deus, aleluia. A palavra que Deus vem para me trazer para você é que toma cuidado. O eu sou, ele é o mesmo, ele não mudou. O eu sou, ele é o mesmo e ele não mudou. Aleluia, Deus.
pode passar gerações e gerações, nações e nações, reinos e reinos, guerras e guerras, principados e principados, ele sempre será o mesmo. Agora a palavra que é dada de graça, que vai te levar para o céu e te livrar do inferno, você não quer praticar. Deus, ele te trouxe aqui para abrir a tua consciência, para atrair a tua atenção, dizendo: volta de novo para o